Sejam todos bem-vindos ao canal da Paróquia de São Benedito. A pedido da PASCOM, a quem eu agradeço o convite para falar um pouco sobre a catequese com adultos. Nós temos aqui na Paróquia de São Benedito a catequese com adultos, como em quase todas as paróquias da nossa diocese. Nós somos em 3 catequistas aqui. Tem a Cledair Claudete dos Reis Moura, a Maristela Godoy e eu, Dalva Grandini. Eu vou começar o tema justificando por que nós falamos catequese com adultos. Catequese com adultos, por quê? Porque o adulto é responsável pelo seu crescimento espiritual. É uma catequese mais reflexiva, onde há uma troca de experiências, né? E nessa troca de experiências, o catequista aprende muito com os adultos. Nós temos como modelo de catequista com adultos o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele chamava as pessoas, ele evangelizava, ele catequizava os adultos e ele acolhia as crianças. Mas o chamado de Jesus não é só para ouvi-lo, ele falar as coisas do reino, a boa nova do reino. Não, Jesus, ele evangelizava, catequizava para que as pessoas o seguissem, para que as pessoas fizessem aquilo que ele pedia para fazer, certo? Então, era para fazer o que ele fazia, para seguir Jesus na sua caminhada. E assim nós temos muitos relatos na Bíblia sobre catequese de Jesus com adultos. Nós temos a samaritana no poço de Jacó, nós temos os discípulos de Emaús, a conversão de Zaqueu, cobrador de impostos, a cura do cego de nascença. Como são muitos relatos, eu vou falar um pouco, um resumo da samaritana no poço de Jacó. Como foi a catequese de Jesus com essa senhora? Então, Jesus, ele estava vindo da Judéia com destino à Galileia. E ele parou na Samaria, certo? Ele tinha que passar pela Samaria, ele passou pela Samaria na cidade de Sicar. E aí eles pararam, ele com os apóstolos, pararam para descansar. Então, enquanto os apóstolos foram em busca de alimentos, Jesus sentou-se à beira do poço ali de Jacó e ficou ali descansando. Ao meio-dia, na hora do sol forte, uma samaritana veio até o poço para tirar água. Então, quando ela chega, ela coloca o balde, né, ali no poço para retirar a água, e Jesus, então, inicia um diálogo com ela. Ele diz: mulher, dá-me de beber. Ela assusta. Por que ela assusta? Porque dificilmente um homem, na época, se dirigia a uma mulher. Mulher não era valorizada, ela servia só para procriar e para trabalhar. Quando havia assim muita gente que eles contavam a população, eles contavam só os homens, mulheres e crianças não eram contadas. Então, Jesus já começa valorizando a mulher, ele diz: mulher, dá-me de beber. E ela assusta e fala: como me pedes água, sendo que és um judeu e eu uma samaritana? Porque ela reconheceu que aquele homem era um judeu. Então,
E ainda mais que os judeus eram inimigos dos samaritanos, eles não se davam. E aí então Jesus continua o diálogo, ele diz: se você soubesse quem está falando com você, você é que pediria a mim a água, porque quem bebe da minha água terá vida eterna. Então a mulher ficou assustada, né, com aquele diálogo com Jesus. Por quê? Porque aquela mulher, ela sentia um vazio interior. Ela ela havia passado por várias religiões, ela tinha ido atrás de vários deuses, ela não se encontrava e ela sentia um vazio. E então, Jesus continua aquele diálogo. E aí, quando chega no fim do diálogo, ela percebe que aquele que está falando com ela era o Salvador, era o próprio Jesus. Então, quando ela percebe que é o Jesus, que é o Salvador, a ficha cai e ela fica feliz. Ela havia encontrado um sentido para a sua vida e ela larga o balde ali no poço e ela vai correndo a avisar, falar com as outras pessoas que ela havia encontrado Jesus. Ela havia encontrado o Salvador. Então, se vocês quiserem ver na íntegra esse evangelho, vocês vão pegar o João, capítulo 4, versículo de 3 a 45. Então, é um texto meio longo, certo? Então, aí vocês vão ver, devagarzinho, Jesus vai catequizando, vai falando, até que ela cai em si e o reconhece como o Salvador. Depois, como eu disse, nós temos os discípulos de Emaús, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Agora, de que maneira Jesus catequizava? Jesus, ele tinha uma maneira toda especial de catequizar. Ele despertava nas pessoas o respeito por elas mesmas e pelos outros. Jesus dava dignidade às pessoas. Para ele não tinha diferença, ele tratava os ricos, os pobres da mesma maneira. Jesus não excluía ninguém. Então Jesus, ele dá dignidade à pessoa, ele faz com que as pessoas se valorizem. Depois Jesus vem nos trazer novas ideias de Deus. Ele vem nos mostrar um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que nos criou por amor, que nós somos coisa boa de Deus. Deus nos criou porque Ele quis, Ele não precisava de nós, mas Ele quis nos criar por amor. E Ele nunca se afasta de nós, Ele está sempre com a gente. Nós é que com o pecado nos afastamos de Deus. Mas quando a gente se arrepende, quando há uma conversão, que a gente volta para Ele, Ele está lá de braços abertos para nos acolher. Depois também, Jesus, da maneira como Ele evangelizava, que Ele falava muito dos valores do reino. Jesus falava muito do amor, da misericórdia, do perdão, da fraternidade, da caridade, mas ele falava com tanto entusiasmo, ele falava tanto, com aquele olhar profundo dele, que ele tocava, o olhar dele tocava o coração das pessoas. E ele falava tanto, as pessoas ficavam às vezes horas ouvindo Jesus falar. E aí eles queriam se converter, aí eles queriam mudar de vida, eles queriam colocar em prática aqueles valores todos que Jesus passava para eles. Porque se nós colocarmos em prática os valores do reino, logicamente nós estamos no caminho da salvação. E como deve ser a catequese com adultos hoje? Primeira coisa, o acolhimento.
Os adultos que vêm para a nossa catequese, eles têm que ser muito, mas muito bem acolhidos pelo catequista, pelo padre e pela comunidade. Por isso nós temos os ritos de passagem durante a preparação do curso, né? De batismo, de eucaristia ou até de crisma que eles procuram, né? Então, aí, nesse primeiro rito, nós, depois de mais ou menos um mês, quando a gente fez o querigma, quer dizer, quando a gente já fez o anúncio do amor de Deus, então aí é celebrada uma missa onde eles são um ritual muito bonito dessa entrada deles na comunidade. Aí eles são apresentados à comunidade, certo? Então, nós temos que acolhê-los como Jesus acolhia. Como eu falei, Jesus rezava, Jesus abraçava, Jesus chorava junto com as pessoas. Jesus não tinha preconceito nenhum. Ele tocava nos leprosos, ele curava os leprosos, ele perdoava os pecadores. Então, essa acolhida que nós temos que fazer com os nossos catequizandos. Outra parte importante que tem que ser a catequese hoje é a formação. Catequista que dá catequese, isso em todas as áreas, né? Tanto para criança, como para jovem, como para adulto, catequista tem que ter formação. Ela tem que participar de cursos que a paróquia oferece, que a diocese oferece. Ela tem que estudar, catequista tem que preparar o seu encontro. Ela não pode ir no encontro sem estar preparada, certo? E ela, então, ela não pode fazer catequese na base da improvisação. Ela não pode dar catequese no achismo, eu acho isso. Não, eu não acho nada, eu tenho que falar aquilo que está na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E também não dá para fazer uma catequese de improviso, certo? Por isso que eu disse que catequista tem que preparar. E para ser catequista com adulto, ela tem que ter uma caminhada de igreja e ela tem também que ter maturidade na fé para ser catequista com adultos. Outra coisa é o entusiasmo. O catequista não pode chegar no encontro de cabeça baixa, com problemas. Não, ela tem que chegar com astral alto, chegar feliz e mostrar que quem está com Deus é feliz. Quem é cristão é feliz. Mesmo que ele tenha problemas, mesmo que ele tenha dificuldades, esses problemas e essas dificuldades ele vai superar melhor quando ele está com Deus. E o testemunho é o que Jesus fazia. Jesus falava e fazia. O catequista também, ele tem que ser coerente com aquilo que ele ensina no seu curso, para os seus catequizandos. Ele não pode falar uma coisa na catequese e na sociedade ele vai fazer outra. Por quê? Porque os catequistas, eles são conhecidos na comunidade. E se ele pisar na bola na sociedade, ele vai, logicamente, ser criticado. Por quê? Porque o fato de ser catequista já está incluído, já está no currículo dele. Então, se ele pisar na bola, eles vão falar, olha, aquele fulano, aquela fulana é catequista de tal paróquia. Então, gente, nós temos que dar testemunho na sociedade para que os nossos catequizandos nos imitem, assim como nós imitamos Jesus. E nós, como conclusão, né, de tudo isso que eu estou falando, o objetivo da catequese com adultos é fazer com que o adulto seja inserido na comunidade da igreja e nós temos que animá-lo a participar de uma pastoral ou de um movimento.
Isso dependendo dos seus dons e dos seus talentos. Eu vou ler aqui no Diretório Geral da Catequese para mostrar que o que eu estou falando não é coisa minha, mas é documentado no Diretório Geral da Catequese, que diz: temos que formar cristãos para assumir responsabilidades na missão da Igreja e saber dar testemunho cristão na sociedade. Olha que responsabilidade a nossa. Nós somos responsáveis pela transformação da sociedade. Nós somos elementos transformadores da sociedade. Então, fica aí, né, como é a catequese com adultos hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada e que Deus os abençoe.